Palavras do Dharma e introspectem o que elas simbolizam, o que elas significam para todos nós, tá bom? Então vamos lá, hino do budismo Shin. Namandapsu, 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 namandapsu. Fuka kimi norini ai matsuru Mino sati nani ni tato beki Hita sura michi o iki hiraki Makoto no mimone itadakamu Toa no yami yori sukuware shi Mino sachi nani ni kurabu beki Roku ji no mina o tonae tsutsu Yono nari wa ini iso shiman Umi no uchi to no hedate naku Miyoya no toku no to sao waga harakara ni tsuta etsutsu mikuni no tabi o tomo ni sen. A que devo comparar a felicidade de encontrar a sublime doutrina? Esforcemo-nos em ouvir o caminho, abrindo-nos para receber a verdade. A que devo comparar a felicidade de ser salvo das trevas sem começo? Recitando o sagrado nome de 6 letras, sejamos diligentes nas lides do século. Unidos, os irmãos da Ken e da Leimar transmitem aos companheiros a excelsa virtude do sublime iluminado, juntos viajando para a terra da luz. Namandapsu, 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 namandapsu. Buddham saranam gacchami Buddham saranam gacchami Dhammam saranam gacchami Dhammam saranam gacchami Sangham saranam gacchami Sangham saranam gacchami. Difícil é obter o nascimento na condição humana e agora nela estou vivendo. Raro é termos a oportunidade de ouvir o Dharma do Buda e agora me é dado conhecê-lo. Se não alcançar nesta mesma vida total libertação, em que outra vida poderia alcançá-la? Portanto, juntamente a todos os seres viventes, busco reverentemente tomar refúgio no tríplice tesouro do budismo. Eu tomo refúgio no Buda, o iluminado, que eu possa, juntamente a todos os seres viventes,
realizar o grande caminho e manifestar a mente incomparável. Eu tomo refúgio no Dharma, a doutrina que conduz à iluminação, que eu possa, juntamente a todos os seres viventes, mergulhar nas profundezas do ensinamento e obter a sabedoria vasta como o oceano. Eu tomo refúgio no Sangha, a comunidade, que eu possa, juntamente a todos os seres viventes, viver em harmonia com o espírito de fraternidade, livre da escravidão do egoísmo. O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado mesmo em centenas de milhares de ciclos universais. A mim agora é facultado vê-lo, ouvi-lo e guardá-lo. Possa eu verdadeiramente ser alcançado pelo poder das palavras do Tathagata. Tambutsuge, na página 7. Ó Buda, vosso rosto resplandecente está radiante, nada supera a vossa excelência, a tal esplendor neste mundo, nada há que se compare. Diante de vós o sol, a lua e a joia, a mani, que brilham deslumbrantes, são completamente obscurecidos como bloco de carvão negro. Vossa aparência, ó Tathagata, transcende qualquer comparação com este mundo. A grande voz do iluminado ressoa pelos mundos das 10 direções. Vossa observância de preceitos, conhecimento, esforço, concentração e sabedoria, suas esplêndidas virtudes não têm igual. Elas são excepcionais e insuperáveis. Vós meditastes profunda e totalmente sobre o oceânico Dharma de todos os Budas. Vós conheceis sua vastidão e profundidade e chegaste até o seu limite mais distante. Ó honrado Buda, estais para sempre livre da ignorância, voracidade e ira. Vós sois como um leão, o mais valente entre todos os humanos. Vossa gloriosa virtude é ilimitada. Vós realizaste a grandeza dos méritos e virtudes. Vossa sabedoria é sublime e profunda. A força de vossa luz faz vibrar o universo de 1 bilhão de mundos. Aspiro em me tornar um Buda igualável a vós, ó sagrado Rei do Dharma, para libertar os seres vivos do Sansara e guiar todos eles à emancipação. Minha ação altruísta, controle mental, observância de preceitos, perseverança e esforço, além da concentração e sabedoria, será suprema e insuperável. Prometo que quando tiver me tornado um Buda, terei cumprido plenamente este voto, e a todos os seres com seus medos e temores, proporcionar-lhes-ei grande paz, mesmo que haja incontáveis Budas, cuja quantidade é de bilhões, e uma multidão de grandes sábios, incontáveis como os grãos de areia do rio Ganges. Farei oferendas a todos estes iluminados, buscarei o supremo caminho determinado incansavelmente, mesmo que as terras de Budas sejam incalculáveis, como os grãos de areia do Ganges, e outros mundos além destes também sejam inumeráveis. Minha luz chegará em todos os recantos, penetrando em todos estes mundos. Isto será o resultado dos meus esforços. Assim, meu poder majestoso será imensurável. Quando eu tiver me tornado um Buda, minha terra será mais admirável, e seu povo será maravilhoso e insuperável. O trono da iluminação será supremo. Minha terra, sendo como o próprio Nirvana, estará acima de qualquer comparação. Terei piedade dos seres vivos e certamente salvarei todos eles. Aqueles que vierem das 10 direções encontrarão alegria e serenidade no coração. Ao chegarem em minha terra, terão paz e felicidade. Rogo a vós, ó Buda, que sejais minha testemunha e atesteis a veracidade de minha aspiração.
Tendo feito os meus votos a vós, esforçar-me-ei por realizá-los. Os honrados Budas das 10 direções têm sabedoria desimpedida. Rogarei a estes honrados Budas que reconheçam minha intenção, mesmo que eu permaneçam no estado de extrema dor, resistindo a todas as durezas, com inesgotável vigor, realizarei tais práticas diligentemente. Namadabu, 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 Namadabu. Que através desses igualmente a todos os seres, para que despertem suas mentes búdicas e para que possam ir nascer na terra da paz e da alegria. Mãos postas, gachô. Namandalto, 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 namandalto. Bom, muito bem, novamente a todas, a todos e a todos que chegaram durante a nossa parte litúrgica. Eu tenho o pessoal também acompanhando pelo Instagram. Como eu tenho uma câmera me filmando, então eu vou olhar um pouquinho mais para esse lado, mas eu estou com vocês também. Bom, primeiramente, obrigado pela participação de vocês. Desculpe um pouco a minha voz, mas eu acordei com um pouco de dor de garganta, mas eu vou procurar me esforçar para expressar o tema que eu trouxe hoje, né? E eu acredito que pelo nosso adorno, e eu posso, acho que é com muita alegria que eu registro que acho que pela primeira vez a gente tem uma bandeira da diversidade no altar de um templo budista aqui nosso. Então isso me alegra de forma assim sem precedentes, porque é uma realização muito pessoal tudo isso que vem ocorrendo. Bom, eu trouxe esse adorno porque ele faz uma alusão ao que as celebrações do mês da diversidade e mais especificamente a essa semana que começa com muitas atividades em todas as esferas, sejam debates, palestras, cinema, arte e claro que termina com a Parada da Diversidade domingo que vem, a qual a nossa comunidade budista LGBTQIA+ estará presente junto a outras denominações religiosas inclusivas que procuram fazer uma releitura dos textos sagrados que por muitas vezes são tão instrumentalizados, são tão maliciosamente usados para oprimir uma população ao longo de muitos séculos. É sempre importante lembrar, eu vou procurar dividir a minha fala aqui em 3 partes, uma bem brevemente porque esse tema ele é inesgotável, a gente ficaria horas ou até dias debatendo, mas eu quero dividir em 3 partes a minha reflexão hoje. Primeiro, a religião e sociedade, a segunda, o budismo em geral e o terceiro, no Shenshu. Por que trazer o debate da religião com a diversidade? Primeiro que as pautas sociais que existem, elas são muito do nosso tempo. A questão da mulher, a questão racial, a questão indígena, a questão da diversidade LGBTQIA+, são movimentos que começam a tomar formato e se organizar desde lá dos anos 50, 60, 70, cada um dentro de um tempo e espaço, porque no centro de todas essas pautas estão pessoas, são seres viventes que são oprimidos, que são sofredores,
que são violentados, que são mortos e que não tem mais espaço para o mundo contemporâneo, onde a gente preza por tanta tecnologia, por tanta abertura de diálogo, mas a gente não quer falar das pautas sociais, daquilo que nos é diferente. Se a gente fala tanto em igualdade social, e todas as religiões sempre trazem essa pegada de igualdade, porque somos todos irmãos, por que então a gente oprime pessoas LGBTs, por que oprime mulheres, negros, indígenas e tanto uma infinidade de outros temas que estão sendo debatidos? Então, claro que eu vou me delimitar à questão religiosa e do budismo, porque é o que nos compete agora. E eu convido vocês a participarem desses debates. Mesmo quem tiver os seus preconceitos, suas discriminações, como que as pessoas convivem com aquilo que é diferente? Como que a gente expressa afetividade com aquilo que nos é diferente, se não a gente participar da vida dessas pessoas? Bom, no primeiro momento, então, falando de religião e sociedade, eu queria lembrar, assim, bem brevemente, que o que define as questões de gênero, principalmente, os problemas, são as construções sociais, né? Por muitas vezes eu tenho uma frase que pode até ser um pouquinho forte, mas assim, vamos tirar um pouco ao lado sagrado das religiões, porque os problemas sociais muitas vezes não tem nada a ver com o sagrado. Ao contrário, o sagrado ele é criado dentro de uma narrativa que é usado para expressar justamente, encontrar vazão daquilo que é algo inato naquele ser humano ou num grupo de seres humanos que são discriminatórios, são preconceituosos, são misóginos, homofóbicos, racistas. Então eles criam narrativas religiosas, sacralizam esses textos e essas falas para depois dizer que isso é coisa do sagrado, para dizer que Deus proíbe, para dizer que Deus pune, né? Então a gente precisa fazer uma releitura de quando esses textos, quando essas falas elas foram escritas. E aqui eu não vou eximir o budismo. A gente encontra textos que estão vindo à tona, que estão se questionando a questão de gênero dentro dos sutras budistas, né? A questão da mulher é um tema muito forte no budismo, né? A questão da homossexualidade ela não é encontrada diretamente, mas a transexualidade a gente encontra em alguns trechos de sutra em que o Buda Shakyamuni entendia que essa transição de um homem para a mulher ou de uma mulher para o homem dentro da comunidade monástica já era possível. A questão da transexualidade ela é tão antiga quanto a própria existência humana. Aliás, a questão da homotransexualidade ou qualquer letra da sigla LGBTQIA+, ela sempre foi presente desde que o homem... Aliás, deixa eu me corrigir, olha o vício da linguagem, desde que o ser humano é ser humano, né? A gente tem aquela frase, desde que o homem é homem, mas isso também é uma herança da nossa sociedade hétero, machista, dizendo que o ser humano ele é designado como sendo o homem. Não, não é o homem, é o ser humano, né? Então, o que faz o budismo ser um pouquinho diferente, né, é que o budismo ele não está preocupado com uma designação do que você deve ser, né? Ele faz você se analisar e se investigar enquanto ser humano e como que você reage ao seu entorno, né? Eu sempre gosto de lembrar que o despertar está além do gênero. A questão do despertar da iluminação, a questão do nirvana, não tem nada a ver com a condição sexual transafetiva, né? Então, a natureza búdica, ela não é masculina, ela não é feminina. Essa desigualdade, ela vem da sociedade, do instinto humano, do preconceito, da discriminação. Então, para o despertar, isso é totalmente irrelevante. Como o budismo, de alguma forma, ele por excelência, ele é inclusivo, então essas questões da diversidade nunca foram questionadas. É muito comum a gente não ver esse debate. Porém, vários movimentos budistas pelo mundo, e aqui eu vou destacar grupos Zen do norte-americano e o australiano, vêm trazendo comunidades budistas para trazer esse debate dentro do budismo, né? Então, assim, como eu falei, o budismo, ele, por excelência, né, pela sua natureza, ele acaba sendo inclusivo, porque se a gente pensar até no próprio Buda Shakyamuni,
depois que ele tem o seu pleno despertar, ele se torna um ser praticamente andrógeno. Ele não depende mais da condição humana. Então, para ele, ser homem ou não ser homem, isso é totalmente irrelevante, né? Eu gosto de lembrar também que o budismo não é uma religião de fertilidade, não é uma religião que tem uma visão messiânica sobre a vida, em que o homem e a mulher foram criados pela figura de Deus, também algo inexistente no budismo, e que por isso ele deve, usando até o jargão cristão, crescei-vos e multiplicai-vos para povoar a terra em nome de Deus. Todas essas visões, elas não existem no budismo. Então a gente acaba tendo uma outra visão religiosa em cima da própria vida. E é interessante isso porque toda a estrutura preconceituosa e discriminatória que levam os seres humanos a sofrerem, a serem violentados, a se suicidarem e a morrerem, muitas vezes, boa parte das vezes, está calcada na questão da narrativa religiosa. Nós não podemos falar de discriminação da diversidade sem trazer o tema da construção religiosa dentro de uma cultura social. E isso é fundamental para esse debate. Eu gosto de lembrar também que o karma, ele não tem gênero. Pouco importa se você é heterossexual, homo, transexual, seja lá o que for, o karma é o mesmo. O karma não é melhor para quem é heterossexual e é pior para o homossexual, né? Então, e é interessante porque a questão do karma, ela muitas vezes ela é usada para justificar de que uma existência ela é diferente por causa do karma. A questão da mulher, por exemplo, né? Na Índia antiga era visto que nascer como mulher era devido ao mau karma da vida anterior. Mas quem é que definiu que a mulher é a consequência de um mau karma da vida anterior? Foi um homem dizendo, né? Até hoje se fala, não só no budismo, mas também em vertentes ocidentais religiosas, em que você está pagando pelo seu karma. Olha que frase mais sem embasamentos nenhum, né? É uma visão distorcida a respeito do que é o karma. Então, mas utilizar o karma para dizer que a pessoa ela é LGBT, que é mais ou mulher ou negro, indígena, ou seja, tudo aquilo que é diferente de quem está determinando a fala, é usado como uma vazão para justificar os seus ódios. E isso é péssimo. É isso que se chama de instrumentalizar a religião, né? Então, utilizar também para a pobreza, por exemplo. Quantas pessoas não falam por aí, é porque na outra vida ela foi uma pessoa muito avarenta, muito miserável, ou então foi uma pessoa que roubou na outra vida e agora essa pessoa ela nasce pobre. Isso é uma justificativa esdrúxula para as desigualdades sociais. Então a gente precisa ter muito cuidado quando nós utilizamos um texto religioso, um pensamento religioso para falar a respeito da nossa própria sociedade, né? E para finalizar essa parte da religião e sociedade, que ela é muito extensa, eu adoraria ficar horas conversando com vocês a esse respeito, não vamos esquecer que antes de religiosos, sejam quais forem, inclusive budistas, porque muitos viram para mim e falam, poxa, mas como que pode ter budista armamentista, como pode ter budista racista, homofóbico, né? Antes de serem religiosos, as pessoas são humanas, elas são carregadas, e aí eu vou trazer a pegada do Shinchu, em que Shinran fala que nós somos imersos nos venenos mentais. Os benditos venenos mentais, né? Que a gente fala tanto e se torna uma fala tão simplificada, tão banalizada, que a gente nem mais dá atenção a ela, né? Sim, ignorância, ganância e raiva, né? Bom, voltando um pouquinho para o budismo em geral, né? Como que o budismo vê o ser humano? O budismo ele não tem, como eu falei, uma designação a respeito de uma criação divina. Nós não somos seres criados à imagem e semelhança de alguém, a ponto de você ter que subscrever essa criação. Então, o ser humano ele se entende como ser humano através dos seus cinco agregados, né? Muitos conhecem as definições, porém, a nossa mente discriminatória, a nossa bendita mente dualista é que acaba se apegando a uma ideia de uma natureza permanente.
Nós queremos encontrar na impermanência aquilo que é tudo, absolutamente tudo, é transitório, algo que seja permanente. E afirmar essa permanência, né? Então, o ser humano discrimina o masculino e o feminino através da percepção e da forma, apenas. Através do seu próprio agregado, em que ele se identifica como um eu, que também é ilusório e transitório, ele não é algo definido, definitivo, ele também discrimina aquilo que é masculino e feminino, né? A diferença entre os corpos, dizer que se uma pessoa nasceu com órgão sexual masculino, então ele tem que ser homem, se nasceu com órgão sexual feminino tem que ser mulher, e aí a gente começa a dar curto-circuito quando não entende que uma pessoa, ela entende que ela nasceu num corpo errado. Um homem entende que ela fala, mas eu não consigo me ver como homem, então eu sou uma mulher dentro da cabeça dele, porque são os nossos agregados que nos fazem essa construção social, né? Então, essa mente dualista, binária, ela designa e gera todo esse tormento. Tanto o tormento de quem está olhando para fora, quanto o tormento de quem está vivendo essa sua própria experiência enquanto existência, né? Então, a nossa identidade, então, ela se torna uma percepção sobre nós mesmos. É interessante que o budismo, ele faz você analisar o que você é. Eu gosto dessa frase porque, assim, não é quem eu sou, mas o que eu sou. A pergunta muda de foco. Eu deixo de ser um eu, se afirmando enquanto existência, e eu começo a me ver como uma grande complexidade de coisas agregadas, coisas químicas, biológicas e cognitivas, e passo a entender que eu crio uma identidade através da minha própria percepção, né? Então, o budismo, ele não impõe uma identidade, um valor de identidade de gênero baseado em órgão sexual ou outras narrativas. Nós até podemos encontrar algum texto relacionado a isso. Como eu falei, felizmente, vários grupos da diversidade estão trazendo à tona sutras que muitas vezes são misóginos, são homotransfóbicos, mas não vamos esquecer que Buda Shakyamuni não escreveu nada, assim como Cristo não escreveu nada. Então, quem escreveu foram seus discípulos póstumos, seja num curto espaço de tempo, né, logo após Shakyamuni falecer, 100, 200, 300 anos, como tem sutras que foram escritos há quase 1000 anos depois, com teores extremamente misóginos, principalmente, né? Então, da mesma forma que o budismo ele não traz a narrativa de uma finalidade divina a respeito dos gêneros, o budismo também não traz a questão do pecado, né? O fruto de tradições abraâmicas. Quando alguém chega aqui no templo ou me procura para conversar a respeito do budismo, eu falo, olha, a gente precisa tirar os óculos das religiões ocidentais para entender o budismo, porque a gente tende, e quem vos fala faz parte desse exercício lá no passado, né, principalmente com a questão da diversidade, é justamente trazer a visão religiosa ocidental dentro do budismo. E nós precisamos parar de cristianizar as religiões orientais, né? É muito comum a gente falar que o budismo tem Deus, o budismo não tem Deus. Não, essa visão ela é ocidental para com as religiões orientais, né? Então, assim, lembrando, uma pergunta para vocês, né? Qual que é a questão fundamental do budismo? O que leva, o que move o Buda Shakyamuni a sair do seu palácio de uma vida confortável, algo que ele não precisava fazer, ele podia ficar muito bem naqueles 3 palácios que ele tinha, junto à família dele, a esposa, filho, e podia ficar numa boa. A questão do sofrimento. Por que os seres sofrem, né? O sofrimento não tem gênero, o sofrimento ele é humano, ele é mundial. Pouco importa você ser brasileiro, americano, francês, japonês, pouco importa você ser hétero, homo, transexual, qualquer letra da sigla LGBTQIA+, todos sofrem do mesmo jeito, né? Então, a questão do budismo é o sofrimento. E não vamos esquecer que o Buda Shakyamuni ele fala para a sua própria sociedade, para a sua sociedade hétero, normal, assim como... não é que é normal, o normal do tipo assim, é normal porque ele estava falando para aquela sociedade.
Assim como Cristo falava para a sua sociedade e tantos outros líderes falavam para a sua sociedade. De novo, as questões conflituosas da discriminação, do preconceito e do sofrimento, da diversidade ou de qualquer outra pauta social, mulher, negros, indígenas, etc., são questões do mundo contemporâneo, porque as pessoas não aguentam mais sofrerem. O que o Buda falava lá no passado? O que o Buda falava? Não se falava porque não era uma questão evidente na sua sociedade. Quando a gente pega um texto religioso, é importante a gente colocar ele dentro do tempo e do espaço. Por isso que eu falei logo no início, que assim, vamos tirar dentro das religiões a questão do sagrado, põe sentadinho ali do lado e vamos entender o que é aquela sociedade em torno do texto religioso, né? E a gente escuta muito, né, agora fechando a questão do budismo geral, que a gente poderia falar por horas e horas, mas quando eu escuto em que uma relação, uma conduta sexual imprópria, isso é muito comum, alguém que é preconceituoso e discriminativo dizer, mas o Buda fala em conduta sexual imprópria. O Buda não está falando de moralidade binária, ele não está falando que você ter relações afetivas ou sexuais com uma pessoa do mesmo gênero é algo pecador ou impróprio. Isso é falta de entender o próprio texto. Quando ele fala impróprio, ele está falando em gerar sofrimento. Uma relação heterossexual pode ser imprópria? Pode, e muito. Nós vimos aí durante a pandemia o quanto a violência contra a mulher na família, porque as pessoas ficaram confinadas em casa para trabalhar, aumentou bruscamente. Então ela é uma conduta sexual imprópria, né? A questão ela gera sofrimento para si, para o outro e para os dois ao mesmo tempo, né? Então, aos budistas e aos não budistas, quando a gente escutar essa frase que tenta justificar que a conduta sexual homotransexual ela é imprópria, então já saibam porque ela é uma questão do karma. E o karma ela não tem gênero, é uma questão de gerar sofrimento, não tem nada de moralidade, não tem nada de pecadora nesse ponto. Bom, como eu falei, eu procurei dividir o meu pensamento hoje em 3 e são temas, os 3 eles são inesgotáveis, a gente teria que ficar muito tempo, mas não dá, não é a proposta aqui. Mas eu queria deixar esses 3 pontos, sociedade e religião, o budismo geral e o budismo Shinshu, dentro da pauta de diversidade, para entender como que cada categoria se comporta junto a isso. Bom, eu quero voltar então para o budismo Shinshu, que é o que mais nos interessa, até porque o budismo ele não é uniforme em tempos e caminhos. Vamos pensar que quando a gente quer usar o texto budista, a gente quer usar como se nós fôssemos bhikkhus e bhikkhunis. Nós não somos monges ortodoxos e não somos leigos ortodoxos dentro do budismo. A gente vive o budismo distante há 2.500 anos do Buda Shakyamuni e vivemos vários caminhos budistas. Nós não vivemos ele de uma forma imersa, né? Então, a gente está numa escola e que pela sua própria trajetória histórica que não compete trazer aqui, porque ela é muito longa, o budismo terra pura ele acaba sendo, por excelência, algo inclusivo. Se nós pegarmos qualquer um dos 3 sutras da terra pura, se nós pegarmos qualquer texto do mestre Shinran, nós não vamos ver nenhum tipo de discriminação com nenhuma condição humana. Nenhuma. Isso porque nós estamos no caminho do não esforço, né? Vamos pegar ali mestre Taosho, que fala do caminho difícil, caminho fácil. Vamos pegar o Nagarjuna, que fala da prática difícil e prática fácil, né? Nós não estamos dentro de um budismo ortodoxo, né? De um budismo clássico que ficou em outra época, né? Nós estamos dentro de um caminho que não pede para acumular méritos, que não pede para você mudar a sua forma de viver, porque
a questão do despertar e do ir nascer na terra pura, ele vem através do voto original de Amida, né? Então esse caminho de não esforço, de não gerar méritos, de não abnegar a questão do sexual, do celibato, por exemplo, os clérigos, os monges japoneses, desde 1872, o governo que controlava o budismo faz então permitir aos monges poderem casar-se e comer carne. Então isso muda dentro, por quê? Tem alguma coisa a ver com o contexto doutrinário? Não, é o contexto social que dita essas mudanças, né? Então, como eu falei, nas escrituras do caminho terra pura, a gente não vê nenhuma objeção quanto ao livramento em detrimento da questão homotransexual, né? Eu gosto sempre de lembrar que o Buda, ele age por compaixão e não por moralidade. Isso é um ponto fundamental da gente sempre ter em mente, né? A condição fundamental do ir nascer é a questão do Shinjin, do coração confiante, da fé, que não é a fé que nós costumamos pensar na forma ocidental. E aí eu convido a adentrar nos conceitos terra pura, do Shinjin, do ir nascer e etc., para entender por que o Buda age por compaixão. Não vamos esquecer que nós lemos agora há pouco um trecho do grande sutra da vida imensurável, o Tambutsuge. E enquanto eu estava lendo, por mais que a gente leia corriqueiramente, mas me veio um plim. E numa das últimas estrofes ele fala assim: aqueles que vierem das 10 direções encontrarão alegria e serenidade no coração. Ao chegarem em minha terra, terão paz e felicidade. O Buda Amida não está falando que isso é exclusivo de heterossexuais. O Buda ele está falando que é para todos, todas, todes, sem discriminação, né? E aqui eu quero trazer 4 votos, já para começar a encerrar e não prolongar muito, mas 4 dos 48 votos que está no Grande Sutra da Vida Imensurável. O terceiro voto, quando o Bodhisattva Dharmakara, na iminência de se tornar um Buda, ele faz a sua promessa, o seu voto, que é comum a todos os Bodhisattvas quando se tornam Budas. O terceiro voto ele diz: se quando alcançar o estado de Buda, os seres humanos e devas da minha terra de Buda não tiverem todos a cor de ouro puro, que eu não alcance a perfeita iluminação. Pouco importa que cor você tem antes, mas todos se tornam cor de ouro. O ouro é um metal puro, precioso, imaculado, né? O quarto voto: se quando alcançar o estado de Buda, os seres humanos e devas na minha terra de Buda não tiverem todos a mesma aparência e existir alguma diferenciação em termos de beleza, que não alcance a perfeita discriminação. Olha que belíssimo esse voto. Quando a gente vê as desigualdades no mundo, a gente sabe que o sagrado, que é expresso através da personificação do Buda Amida, ele acolhe a todos. Pouco importa se você é rico, pobre, bonito, feio, gordo, magro, preto, branco, amarelo, vermelho, né? O 11º voto: quando alcançar o estado de Buda, os seres humanos e devas na minha terra de Buda não encontrarem firmemente estabelecidos na verdade absoluta até atingirem o Nirvana, que eu não alcance a perfeita iluminação. Esse voto ele está arrolado ao 18º voto que vai vir lá na frente, em que ele fala que quando os seres sencientes das terras das 10 direções que sincera e alegremente se confiarem a mim e desejarem nascer na minha terra de Buda, invocarem o meu nome, ainda que 10 vezes não nascerem nela, que eu não alcance a perfeita iluminação. Para o voto original, pouco importa a conduta moral, não é o calibre do ir nascer. Claro que isso dá margem a várias outras interpretações maldosas, inclusive, e que a gente poderia também fazer um gancho disso, porque o budismo ele não é uma religião historicamente imaculada. Ele também foi instrumentalizado por muito tempo por várias vertentes budistas, inclusive a nossa. Então, no voto original, pouco importa a questão do calibre, né? Então, assim, eu queria lembrar também que o primeiro casamento homoafetivo foi realizado pela ordem Nishi Honganji,
nos Estados Unidos em janeiro de 1970. E desde então eles vêm fazendo casamentos homoafetivos. E eu gostaria de convidar aqueles que quiserem casar, por favor, nos procurem, porque sim, pessoas LGBTQIA+, podem casar no budismo. Está aqui um clérigo à disposição, se precisar, eu vou celebrar com o coração, com muita alegria, o casamento de vocês, tá? Então, e assim, já agora realmente para finalizar, né? Eu penso que, assim, nenhum discurso religioso, ele pode estar acima da dignidade humana. Quando o discurso religioso começa a dizer que aquela pessoa precisa ser maltratada, discriminada, sofrer, seja com qual articulação histórico-religiosa social for, esse texto ele precisa ser questionado e colocado ao seu tempo. E, se for o caso, até engavetado. Eu sei que é forte falar isso, mas a gente precisa privilegiar aquilo que é de mais importante, que é a existência humana. E o budismo pega isso de uma forma muito forte. A vida é extremamente preciosa. Como nós lemos ali no Tríplice Refúgio, difícil é nascer na condição humana, e agora nela eu estou vivendo. Não sou eu que nasço, eu não decido nascer. Diferentemente de visões ocidentais, o budismo ele não entende que você pediu para nascer num determinado lugar, determinado corpo. Você simplesmente nasce. Você assim é manifestado enquanto existência, né? Então, a gente precisa pensar que, ao ser budista, qual é o nosso papel dentro da sociedade? Não pode um budista ser fascista. Um budista não pode ser racista, um budista não pode ser misógino, um budista não pode ser homofóbico. Não é condizente com o texto religioso, não é condizente com a proposta do despertar e da iluminação, quando o Buda Shakyamuni, lá no passado, ele põe em pé de igualdade a questão da natureza búdica a todos os seres viventes. E aí a gente vai encontrar um episódio que é muito forte e muito desafiador para todos nós, quando o Buda Shakyamuni acolhe Angulimala, um grande bandido que mata centenas e centenas de pessoas, mas ele acolhe indiscriminadamente. Claro que Angulimala vai sofrer as consequências depois, mas Shakyamuni acolhe indiscriminadamente, seja quem for. Então não pode um budista ser homofóbico, não pode ser racista, não pode ser fascista, não pode ser aporofóbico, que é o novo termo que que está se usando sobre a aporofobia, a repelência ou a repulsa aos pobres, e ainda dizer que as pessoas que ajudam pessoas de rua, elas são pessoas, são comunistas, são pessoas, assim, usam termos que não têm nada a ver. Nós precisamos acolher todas as pessoas, né? Então eu queria deixar essa reflexão para a Semana da Diversidade, que começa hoje, amanhã, aqui em São Paulo, e que antes de a gente pensar na questão da diversidade enquanto estereótipos de festa, de parada, antigamente chamava de parada gay na Paulista, né? O objetivo não é dançar, nem se alegrar. Claro que a gente se alegra nisso tudo. As pessoas precisam ter orgulho daquilo que elas realmente são, né? Porque elas assim são. Mas principalmente se posicionar a respeito de quem sofre. E o budismo não pode se esquivar dessas pautas, porque ele traz a visão a respeito da vida, e a visão religiosa, como eu falei no início, ela constrói uma sociedade. E o que nós, budistas, estamos contribuindo enquanto construção de uma sociedade mais igualitária, mais respeituosa, mais indiscriminada, né? Então eu deixo essa provocação para vocês. Estou sempre à disposição, é uma pauta que me compete. Domingo que vem nós estaremos na Parada da Diversidade, no bloco Gente de Fé, que é um bloco que surgiu em 2019, que são religiosos cristãos, das mais variadas vertentes,
mães e pais de santo, espíritas, e claro que o budismo não podia ficar de fora, e esse budismo ele é representado através da nossa comunidade Rainbow Sangha, né? E no sábado nós vamos fazer um ato religioso em comunhão, justamente para sensibilizar a sociedade, para entender que a religião não é necessariamente a culpada disso, mas a visão distorcida que muitas pessoas ao longo dos tempos distorceram o sagrado em detrimento da sua própria raiva, do seu ódio, daquilo que é diferente. Então, nós não podemos viver numa sociedade. O Brasil é um país que mais mata pessoas LGBTs no mundo, e notadamente pessoas transexuais. Essa semana aconteceram 2 casos aqui em São Paulo. São seres humanos, são seres viventes. Não dá para ficar sentado na almofada com o cheiro do incenso, proclamando a beleza do despertar e a equanimidade, quando lá fora as coisas estão sendo sofredoras. A gente precisa sensibilizar a sociedade urgentemente, porque seres viventes sofrem. E aqui, fechando com a frase do reverendo Kodo Nishimura, que é um monge da escola Jodo, lá no Japão, que é um grande inspirador para todos nós. Ele é um grande maquiador e um grande ativista budista LGBT, queer, inclusive, né? Aliás, inclusive não, especialmente queer. Ele tem uma frase que eu gosto muito para encerrar o nosso dia: está correto ser como é. E nós encerramos o debate. E vamos, como aí é um jargão que eu criei há um tempo atrás, vamos celebrar e viver a diversidade e não a adversidade. Muito obrigado pela presença de vocês e que repliquem esse pensamento junto aos seus pares, às suas comunidades budistas, porque nós precisamos nos transformar, né? E vamos encerrar então com Ondoku-san, que se encontra no final do nosso livreto. Mesmo que tenhamos que pulverizar nossos corpos, devemos retribuir a graça da grande compaixão do Tathagata. Mesmo que tenhamos que esmigalhar nossos ossos, devemos agradecer os benefícios dos mestres. Nyorai dai no ondoku wa miyoko ni shite mo ozu deshi shi shuchi shiki no ondoku mo one o kudakite mo shasu beshi. Namadaptu, 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 namadaptu. Muito obrigado a todos, a todas e a todas que nos acompanharam. O pessoal do Instagram também, muito obrigado. E sigamos no caminho da terra, da paz e da alegria, como encerra o nosso hino de transferência de méritos. Muito obrigado. Namandaptu. Encerrou?